abertura, desregulamentação e liberalização dos mercados financeiros, de capitais, monetário, de crédito, de câmbio, etc, etc, etc. Por quê? Porque no final dos anos 60 e início dos anos 70, grande parte do capital sobrante estava na forma monetária e ele precisava encontrar um espaço para se valorizar. Mas, por razões que não vem ao caso agora, as outras formas de capital produtivo e mercadoria, quando foi criado esse espaço de valorização, aspas, financeiro, se transformaram em capitais financeiros, porque estavam sobrando nas outras esferas, e ganharam um espaço de valorização nessa, aspas, esfera financeira. Então essa tal financiarização foi uma das formas que o capitalismo encontrou, no final dos anos 60, início dos anos 70, de sair daquela crise. E o capitalismo se deu razoavelmente, ênfase aqui, negrito, itálico, roxo, tudo que vocês quiserem, no razoavelmente, a partir dali, com essa, aspas, financiarização. E a raiz da crise atual está aí. O problema é o seguinte, até aí vamos quase todos. Aqui o todos, aqui a primeira do plural é economistas. Financiarização, especulação, desde os mais quadrados falam disso. E aqui é que eu bato o pé. Categorial, teórico. Por quê? O termo finança, capital financeiro, é uma espécie de mantra, digamos assim. É uma espécie de Deus construído, para o qual a gente joga tudo aquilo que a gente não sabe o que é. O que é isso? Não, é financeiro. Financeiro. A culpa da financeiro, capital financeiro, tornou-se o demônio. Né? A ponto de até alguns colegas, a partir daí, tirarem uma teoria, entre aspas, aliancista, ou o que vocês quiserem. Não, vamos nos aliar, estratégica ou taticamente, aí vem uma diferença de perfumaria, com o capital produtivo, nacional ou não, para enfrentar o capital financiarizado, internacional, etc, etc, etc. Essa categoria de capital financeiro não nos ajuda. Podem jogar no lixo. Por que não nos ajuda? O que é que significa quando significa algo capital financeiro? Significa um recurso que se apropria de juros. É isso. Todo aquele recurso monetário que se apropria de juros é chamado de capital financeiro. E o mundo hoje vive sob a lógica do capital financeiro. Isso não explica nada. Por que não explica nada? Porque o problema, aqui eu vou encurtar o tempo, do capitalismo de hoje, tanto que explica o seu, aspas, crescimento depois da crise dos anos 60, mas a crise agora, não está propriamente nisso que se chama de capital financeiro, mas numa parcela específica dele. E há uma categoria criada para explicar essa parcela, que é o que alguns autores marxistas chamam de capital fictício. E isso é extremamente enrolado. Eu vou tentar explicar, não sei quanto tempo eu tenho, mas enfim. Mas é que é extremamente enrolado. Vamos ver se eu consigo dar a noção. Porque ele é fictício, mas é real. Ele não é falso. Ele é real, embora fictício. Vou tentar explicar. Notem. Eu, Marcelo, sei lá, estou com R$100 no bolso e resolvo não fazer nada com esses R$100. Isso para o capitalismo é péssimo. Porque significa que capital, na forma monetária, que poderia se valorizar entrando no processo produtivo, produzindo mais-valia, realizando valor, etc., etc., não o está fazendo. Se todo mundo, uma boa parcela dos capitais, fizer isso, a economia entra em crise. Então, dinheiro parado, ou capital na forma de dinheiro parado, não é bom. Agora, eu não gosto muito de lidar com sindicato. Eu estou aqui, o tipo ideal, Marcelo capitalista, tá? Não eu, Marcelo, aqui. Não gosto de contratar trabalhador para comprar máquinas, instalações, equipamentos, produzir, definir jornada de trabalho, negociar com distribuidor, com fornecedor, estimar custos, botar uma margem de lucro. Para ter margem de lucro tem que fazer uma pesquisa de mercado. Olha que coisa, né, tecnocrática, parece a Miriam Leitão falando. Estabeleça um preço, vou ao mercado e vendo e ganho dinheiro com isso. Dá muito trabalho, não é simples. Vocês achavam que ser capitalista era uma coisa fácil, não é. Mas tem uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Como? Eu pego esses R$100 e não estou afim de enfrentar esse périplo todo, essa via crucis. Mas tem um louco, recém-saído do Pinel, que tem 1000 ideias produtivas, inovadoras, empreendedoras, está na moda, só que não tem um puto. Ih, está sendo gravado, desculpem. Não tem nada, não tem dinheiro.
mas eu, Marcelo, tenho. O que eu faço? Eu pego meus 100 reais, empresto para esse cara recém-saído do Pinel, e ele vai lidar com essa via crucis. Como não é filantropia, no capitalismo nada é, por esse empréstimo de 100 reais eu vou cobrar, sei lá, uma taxa de juros de mercado, vamos supor, de 10%. Ao final do período, se esse cara não for tão do Pinel assim, ou, bom, deixa pra lá, conseguir, com esse 100, produzir um valor excedente, sei lá, de 20, ele vai me pagar os 100, os 10 de juros que eu cobrei e ainda vai ficar com 10. No linguajar comum, eu, Marcelo, que emprestei 100, consegui ao final recuperar os 100 e ganhei mais 10% em cima do 100, eu sou considerado capital financeiro. Mas isso não é capital fictício. Por que não é capital fictício? Porque esse capital, que se apropria de juros, se vocês quiserem chamar de financeiro, podem chamar, ele está diretamente relacionado com o processo produtivo. É intermediado pela relação de empréstimo, de crédito, eu, Marcelo, para o cara que saiu do Pinel. Ok, mas essa relação só se define, inclusive a minha valorização dos 10% só se define, se o cara que saiu do Pinel conseguir produzir, conseguir vender qualquer quinquilharia que seja e conseguir um plus do 100 em relação a isso. No meu exemplo numérico, 120 para conseguir pagar 10% e ele ficar com os 10 dele. Certo? Isso não é fictício. Isso é diretamente, ainda que intermediado pela relação de crédito, real. O que é o capital fictício? É algo mais complicado. Quando esse tipo de relação de crédito começa a se desenvolver na economia, complexificar, notem, qual é a diferença que tem entre eu, Marcelo, que tenho 100 e impresso a 10%, e qualquer energúmene que não tenha nada e receba uma renda de 10 a cada período? Não importa de onde vem essa renda de 10. Sei lá, ele tem um rendimento perpétuo de 10 por período. Tanto faz, eu que tenho 100 e empresto a 10% e consigo 10 a cada período, se conseguir, é a mesma coisa de um cara que não tem esse 100, mas recebe um rendimento de 10. Linguagem tecnocrática. Esses 10 capitalizados perpetuamente equivalem a um valor inicial, jusante, montante, coisas de matemática financeira, não vem ao caso, de 100. E o que é mais importante para a gente aqui? É como se esse outro cara fosse proprietário de um capital de 100, quando na verdade não existe. Isso é capital fictício. O capital não existe, mas do ponto de vista do comportamento social, que é o que nos interessa, tanto faz eu que tenho 100 impresso a 10%, ou ele que tem 10 e, enfim, perpetuamente, e ganha 10 em cima de algo. A coisa se torna capital fictício, essa base se torna capital fictício quando esse segundo sujeito se dá conta disso e percebe o seguinte: peraí, eu posso ir num outro mercado, em economia a gente chama isso de mercado secundário, porque não é o primeiro mercado onde se dá o crédito, é o seguinte, e posso revender para uma terceira pessoa o direito de receber esses 10 perpetuamente. Eu vendo esse direito. A que preço? Equivalente no mercado, se a taxa de juros for de 10%, a 100. Eu emito um título de dívida, vendo esse papel no mercado, recebo 100 e quem comprou o papel vai ter o direito dali para frente de se apropriar de 10. Notem, o capital é fictício, mas é real. Alguém está com um papel dizendo você é proprietário de 100, quando na verdade esse capital não existe. E percebam que isso pode ser passado para frente, porque a terceira figura lá que pagou esse 100, pode, não quero mais receber 10 pelo resto da vida. Também cria o seu papelzinho, revende no mercado, só para ser consequente aí não mais secundário, né, terciário, quaternário, que seja, para um quarto elemento, que vai pagar 100, e notem, eu estou criando uma cadeia de propriedades em cima de uma base real de capital, que na realidade não existe, ou melhor, existe só lá o primeiro, a base da relação de crédito, é emprestado 100 e cobra-se 10% por isso.